Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E hoje eu tenho um compromisso com você, eleitor. Nós vamos conversar com Marcos Policarpo. Ele é um homem íntegro, tem projetos maravilhosos, sensacionais, é um amante por pessoas, conhece de pessoas, entende de projetos. E o meu compromisso com você é extrair o máximo para ajudar você, eleitor, a tomar sua decisão correta. Venhamos e convenhamos, você precisa de entender o real poder do seu voto. E o meu compromisso com você é justamente ajudar a chegar no eleitor ideal. E esse é o compromisso do EngrenaCast. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Estou muito feliz de nós começarmos esse bate-papo para nós entendermos aí os seus projetos, os seus ideais. É muito importante nos conectarmos com as pessoas que, querendo ou não, o poder do voto, né, Marcos? Eu poderia falar aqui o seu currículo, que ele é gigante, mas vou passar a bola para você. Se apresente pra gente. Ô, Rony, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tive aqui um tempo atrás o Dr. Rodrigues, acompanhando o podcast. Gostei muito. Sua forma de se expressar deixa o entrevistado à vontade. Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcos Policarpo. As pessoas costumam se apresentar falando da profissão, mas antes de mais nada eu sou imagem e semelhança do Criador, imagem e semelhança de Cristo. E é isso que a gente tenta, é assim que a gente tenta levar a nossa vida. Eu faço questão de falar essa parte porque as pessoas costumam julgar o estereótipo. E eu nunca tive essa preocupação, sou filho disso ou de fulano ou de ciclano, porque para mim todas as pessoas são iguais. Só que, como a gente tem crescido nas redes sociais, a gente arrumou aqueles haters, né? Aqueles caras que só aparecem lá pra poder questionar, pra poder falar mal. E nem sabe quem é você, se não sabe o que tá falando. Então eu faço questão de falar que eu sou filho de uma mulher mulata. Minha mãe é filha de uma mulher branca com um homem negro, né? Eu faço questão de mostrar aqui o meu avô pra o pessoal. E, ó, esse aqui, ó. Dá pra ver aí? Esse aqui é o meu avô. Que a gente olha pra gente branquinho, acha que a gente veio de família rica, né? Nada contra quem veio de família rica. Que bom que a pessoa veio de família rica, porque a gente tem também a mania de julgar a riqueza como algo ruim. A riqueza é bênção, né? A pessoa trabalhou, a pessoa conquistou aquilo. Mas enfim, eu sou de família humilde, família pobre. Meu avô era ferreiro e um excelente jogador de futebol e músico. Que legal. Mas essa é a minha origem. Então, apesar da minha pele, eu conheço bem os preconceitos, o racismo, né, em si. A minha mãe, quantas vezes perguntaram pra ela se ela era empregada nossa, se ela era minha babá, porque branquinho de olho claro, minha mãe morena. Mas enfim, eu sou mais semelhante do Criador. Profissionalmente, eu trabalho há 17 anos na Polícia Militar. Estou na função de segundo sargento atualmente. Formado em Direito, aprovado na OAB ainda no 9º período de faculdade. E daqui um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio, me formando em Medicina, que sempre foi o sonho da minha vida. Ou seja, eu sou alguém que trabalha pela vida das pessoas, que me importo com o outro. E tô nessa caminhada aí, política, coisa que eu nunca me envolvi, porque eu acredito que nós, cidadãos de bem, temos o poder em nossas mãos de transformar aquilo que nós não concordamos, né? A maioria das pessoas passaram ou a maioria passou, na verdade, muitos anos falando que política era um lugar de vagabundo. Mas realmente, por que tem vagabundo lá? Porque você e eu, que somos cidadãos de bem, até hoje não nos envolvemos, né? Sim. Então já passou da hora da gente dar a cara a tapa pra ser a mudança que a gente quer. E pra isso a gente depende que as pessoas acreditem em nós e venham junto nessa caminhada aí pra que a gente se fortaleça. Maravilha, Marcos. Esse é Marcos Policarpo, alguém com propósito e mais semelhança do Criador. Muito bom. Tá claro a sua habilidade de lidar com pessoas. Acredito que cada um na sua esfera, né? Como policial, dentro do hospital, nas ruas. Agora, conte pra gente, essa sua habilidade de estar envolvido com pessoas, você sempre foi assim na sua infância? Você sempre foi aquele cara de relacionamento que gosta de pessoas? Rony, gostar de pessoas, sempre gostei de pessoas. Mas se eu te falar que eu era uma pessoa tímida, você acredita? Olha só. Jamais que eu viria um podcast falar com essa desenvoltura anos atrás. Só que o aprender a gostar de pessoas veio da minha família, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre ajudaram as pessoas. Meu pai é pastor da igreja presbiteriana. Minha mãe foi professora do ensino infantil, né? Da base, da escola, da educação. Sim. E eles sempre auxiliaram, sempre vi eles ajudando as pessoas, fazendo caridade, tentando melhorar um pouquinho o ambiente em que eles se encontravam. E isso veio de mim desde sempre. Eu tenho um irmão adotivo. Eu faço questão de falar, mas não precisaria se as pessoas vissem claramente que qualquer ser humano é igual um ao outro. Mas meu irmão também é negro, meu irmão adotivo. E é interessante quando eu chego em algum lugar e falo, meu irmão tá chegando aí.
e que chega aquele molequinho assim, escurinho, falando, mas seu irmão, ninguém entende nada, é meu irmão, é meu irmão. Minha família abraçou ele do coração e é meu irmão. Eu não explico, meu irmão adotivo, não, é meu irmão, pronto, e é só isso. Enfim, essa questão de lidar com pessoas, de gostar de ajudar, de fazer a diferença, veio dos meus pais. Veio do exemplo que eu tive em casa. A gente, quando eu tinha 9 anos, já faz um tempinho bom, viu? Quando eu tinha 9 anos, nós fomos morar na Bahia, no sertão da Bahia, numa cidade chamada Brumado. E na época, tava passando por uma seca muito grande o local. Sim. Meu pai foi pra lá, que ele era missionário da igreja presbiteriana. E foi a primeira vez que ele foi pra um campo missionário. Sim. E a gente chegou lá, sem conhecer o local. Naquela época não tinha internet, hoje que você pesquisa tão facilmente, né? E sabe tudo sobre o local. Não, ó, você vai pra Bahia, cidade que é conhecido pelo minério, né? Extração de minério. Lá tinha uma empresa chamada Magnesita, muito forte lá. E a gente foi só saber nisso da cidade. Quando chegou lá, uma pobreza extrema, uma cidade que estava passando por uma dificuldade muito grande. E um morador ali tinha que ajudar o outro. Sim. Né? Era todo mundo unido para buscar água longe, no carrinho de mão, balde, aquele trem todo. E desde ali, eu vim aprendendo a importância da ajuda mútua, de as pessoas andarem juntas para se fortalecer. E essa questão de lidar com gente veio daí. Entendi. E ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo a se desenvolver, né? O Cristiano Ronaldo fala isso, e outros jogadores, outras pessoas bem-sucedidas no esporte falam que mais do que o talento é a constância, é o treino, e essa questão da gente ter estudado, ter se desenvolvido, a gente aprendeu a lidar com as pessoas, a gente pegou o amor que a gente tinha pelas pessoas e aprendeu como fazer isso, né? Que legal. Se desenvolvendo através do estudo, através do dia a dia ali, em contato e conversa com as pessoas que têm mais experiência que a gente, né? E então eu tá lá no meu Instagram, não de hoje, da política que eu postei, não. Lá de antes, quem sou eu, e uma das descrições que eu coloquei lá, amo pessoas. Isso é verdade. Até porque a minha fé tá em Cristo, né? E Cristo, um Deus, desceu à terra e morreu por quem? Pelo cachorrinho? Não, nada contra o cachorrinho, quem defende tudo, né? Eu também acho que tem que respeitar os animais, com certeza. Tô entendendo a analogia. Sem polêmica. Mas o que acontece? Ele veio por pessoas, né? Entregou a vida dele por pessoas. Então não tem como você servir a Cristo sem amar pessoas. Sim. Até porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, o próximo como a você mesmo. Então, sim. Não tem como não amar pessoas. Mesmo que você fosse uma pessoa totalmente desconexa e que falasse como alguns. Eu prefiro lidar com animais do que com gente. Mas uma vez que você, sua mente antiga, pudesse ser assim, se você conhece a Cristo, você tem que ser nova criatura e você tem que, mesmo na sua essência, não querendo, que não é o meu caso, mas só uma analogia, você tem que passar a amar pessoas. Sensacional. Engraçado, escutando você falar de pessoas, Marcos, me faz fazer uma pergunta. Poxa, 17 anos como policial militar, trabalhando com pessoas de todas as esferas no dia a dia. Obviamente a sua sensibilidade está bem calibrada, trabalhando no hospital também com pessoas doentes, com de todos os casos. Qual que é a maior experiência que você lida com as pessoas? O maior aprendizado que você tem, se fosse para você falar hoje, com contato com pessoas, qual que é esse aprendizado trabalhando com pessoas? Eu vejo a carência, né, da polícia militar, por exemplo. Eu vejo a diferença entre os públicos, porque a gente alterna. Eu trabalho muito nas comunidades, mas também atendo ocorrência em bairros de pessoas, em bairros mais elitizados. E eu vejo a diferença, que você tem que tratar todos de igual forma. Mas a diferença entre essas pessoas. Na comunidade, tem aqueles que rejeitam, né, os policiais, mas tem aqueles também que gostam e entendem a profissão, porque um policial não tem como agradar a todos, né? Porque você vai para resolver um conflito. E você resolve esse conflito através do que a lei te proporciona, do que a lei te permite. E a lei vai favorecer um ao outro. Aquele que a lei não favoreceu, ele transfere aquilo para você, né? E a gente aprender a lidar com isso, com a raiva do outro, com a indiferença do outro, e não absorver. É interessante. Aí você vai para um bairro elitizado, também da mesma forma. Tem aquela pessoa que adora o policial, que vai te tratar bem, mas tem aquela pessoa arrogante, que acha que porque mora num bairro elitizado, que é superior a você, né? Você não sabe o que você está falando. Isso é muito comum a gente ouvir. Então, o que mais eu acho interessante é você saber lidar com esses sentimentos, com esses públicos diferentes, sem absorver aquilo para você. Legal. Sabe? Sem dar cadeirada no outro.
como aconteceu aí esse dia, né, da tempo para Marçal lá, que não aguentou uma provocação, né? Ambos se provocando, ele não aguentou e deu uma cadeirada. Se você for para uma ocorrência com sentimento, com Datena dentro de você, você vai dar cadeirada em todo mundo. Então você tem que aprender a gerir o seu sentimento. É isso que eu aprendo muito com lidar no dia a dia ali com as pessoas. É gerir o nosso sentimento para atender a cada público de acordo com o que tem que ser feito, de acordo com a lei, de acordo com a moral que a gente carrega em nós, né? E isso na polícia. Lá na medicina, para mim é muito difícil ver aquela fase do fim, sabe? Do sofrimento da família, do sofrimento da pessoa, de entender que ela teve toda uma estrada ali, porque o que afasta, a nossa vida é o tempo que a gente tem do nascimento até na hora que aparece aquela barreira, aquele muro na sua estrada intransponível, que é a morte, que não tem jeito. E muitas pessoas, quando chegam lá no final, que olha para trás, se arrepende de muita coisa, vê o que poderia ter feito e não fez, aí já é tarde. E ver esse olhar de sofrimento, esses arrependimentos nas pessoas e não tem mais o que fazer, isso é uma coisa que me incomoda. Por isso que eu tenho tendência muito forte a ser psiquiatra, sabe? Me especializar em psiquiatria. Para poder auxiliar essas pessoas lá no fim da vida. Se ela tiver algum arrependimento, alguma coisa, a gente trabalhar isso e mostrar que aquele finalzinho ele ainda dá tempo dela pedir perdão pros familiares, dela se reconciliar, dela entender que o que ela viveu foi das coisas, das experiências que ela teve como família, como pessoa, e ir embora sem arrependimento. Então, esse final de vida aí me marca bastante a questão da medicina. Marcos, aprendo muito com isso. Olha que interessante. Trabalhar na polícia, advocacia, medicina, como que você mantém um equilíbrio emocional, uma saúde mental boa para lidar com pessoas que... quanto mais função, maior responsabilidade. Mas como que você mantém um equilíbrio para sempre estar... Vou usar o termo estado de espírito. Ô, Rony, e ainda arrumo tempo para projeto social, tá? Apesar de tudo isso, eu tenho um projeto social no Morro das Pedras, mas depois a gente fala sobre isso. O que acontece? Não tem como, as pessoas ficam querendo separar Deus da vida secular. Para mim, o que me dá paz, o que me dá constância, o que me dá tranquilidade, o que me faz ver muita coisa difícil e não adoecer com isso, é saber que eu tenho um Criador, que eu tenho Deus e que Ele me botou aqui nesse mundo com um propósito, que é ser mais semelhança dEle, e onde eu estiver, é o tal do ID, né? Levar a mensagem dele para todas as pessoas. Muito bom. E eu levo a mensagem dele através do meu exemplo de vida, mais do que fala, é o exemplo, né? Como aquele ditado antigo, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, através do meu exemplo de vida, eu tento mostrar a Cristo em tudo que eu faço. E é Ele que me dá essa tranquilidade. Primeira coisa, não tem como separar a minha vida do Senhor. Então, é Ele que me dá essa tranquilidade. E depois, você desfrutar todos os dias, mano. Apesar de ter um dia difícil, um dia intenso, trabalhando na polícia, estudando medicina, cuidando da família, que eu também sou casado, né? Cuidando da família, você tirar um momento de desfrute. Seja para sentar e admirar a natureza, um pouquinho do seu dia, seja para fazer um esporte, você ter uma outra coisa, além do trabalho, para você aliviar as tensões do dia a dia, sabe? Eu sempre, independente da correria do meu dia, eu arrumo um momento para poder desfrutar naquele dia. Eu não espero o final de semana, não espero as férias para poder fazer algo que eu gosto. Eu faço algo que eu gosto todos os dias, nem que seja meia hora. E é assim que eu levo minha vida. Viver a área militar, agora na medicina, isso sempre foi um sonho, um desejo do seu coração ou caiu de paraquedas? Ixi, aí você vai fazer eu falar o que muita gente não sabe. A polícia militar eu aprendi a gostar, porque lá eu caí de paraquedas. E a medicina sempre foi um sonho. Que legal. O que acontece? Eu morava na Bahia, e aí, quando eu te falei, com 9 anos eu fui pra Bahia, a gente passou por várias cidades lá na Bahia. Em 2005, meu pai se mudou para Juiz de Fora, transferido pela igreja presbiteriana. Só que eu tinha passado no vestibular lá em Ilhéus, na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu passei em biologia. E até uma história interessante. Aí volta o sonho. Porque eu sempre tive o sonho de fazer medicina. Que legal. Só que com 17 anos, a minha mente escassa, eu achava que medicina era para pessoas que eram muito ricas ou extremamente inteligentes. E eu não era rico e não me considerava extremamente inteligente. E aí, quando fui fazer o vestibular, em vez de fazer para medicina, eu fiz vestibular na UNEB e na UESC, tudo públicas, as faculdades. Meu pai não tinha condições de pagar a faculdade para mim. Eu fiz para educação física em 2 e biologia na UESC. Eu passei em primeiro lugar na UNEB e na UESC, na UNEB e na UESB para educação física. A minha nota eu entraria em medicina. Que legal.
e passei em biologia na UESC. Em vez de eu enxergar isso e falar assim, nossa, minha nota era medicina, eu tenho condições, eu vou fazer no ano que vem medicina, na minha cabeça. Ah, foi sorte. Olha só. Ó, que doideira, Rony. Mas tudo tem seu tempo determinado e a propósito para tudo embaixo dos céus, né? Então Deus sabia o que eu tinha que trilhar para eu ser o que eu sou hoje e ter minhas convicções firmes, inclusive para política agora. Mas enfim, aí eu comecei a fazer biologia, com essa crença limitante que eu não conseguiria a medicina. E nesse fazer biologia lá na UESC, em Ilhéus, o meu irmão adoeceu. Meu irmão tinha 17 anos na época e ele teve um problema grave de coração que ninguém sabia o que era. Foi em vários médicos, chegou a ser investigado pelo pessoal da USP, sabe, como estudo de caso, assim. E naquilo ali, você até mexe comigo pra falar. Aí naquele dilema, eu falei assim, pô, meu irmão tem um risco de falecer, eu tô longe, vou me sentir culpado. Só que eu também não queria voltar pra casa e meu pai ficar me sustentando. Antigamente ainda tem aquelas banquinhas de jornal, que vende revista, vende jornal. Eu fui na banquinha daquela e vi qual o concurso que tinha pra Minas Gerais. Pra Juiz de Fora, onde meu pai tava morando. O único concurso era o da Polícia Militar. Olha só. Aí eu falei, seu moço, me dá uma apostila dessa aí. Comprei uma apostila do concurso e durante um mês eu li aquela apostila inteira. Passei na prova da polícia estudando um mês. Uau. Era pra acontecer, né? E fui pra Juiz de Fora. Aí já cheguei em Juiz de Fora, fiz vestibular na Federal de Juiz de Fora. Em vez de fazer pra medicina, Rony, a mente ainda não tinha mudado, não. Fiz pra educação física. Oxi. Passei no vestibular lá na Federal, comecei a estudar educação física e trabalhar na Polícia Militar como soldado. Nesse caminho aí, veio uma mudança da lei da polícia que só poderia fazer curso de oficial na polícia pro próximo ano quem tivesse curso de direito. Era o último ano do ensino médio. Tranquei a faculdade de educação física, estudei pro CFO, passei na prova, mas fui mal na redação, aí não passei pra outra fase. Só que no mesmo ano veio a prova de sargento. Eu já tinha estudado pro CFO, falei assim, vou fazer essa prova. Passei pra sargento. Olha que legal. Aí a educação física foi pra trás. Fui fazer o curso de sargento, fiz o curso de sargento, fui transferido pra Poços de Caldas. Chegou em Poços de Caldas, pra subir na carreira tinha que fazer o quê? Direito. Aí foi aí que eu me formei em Direito. Eu peguei e fiz vestibular lá na PUC, lá em Poços de Caldas. Passei no vestibular, me formei em Direito, só que nesse momento aí, nesses anos de faculdade, eu não queria mais o curso de oficial. Deixei pra lá. Só que a minha esposa, ela passou no curso de oficial aqui em Belo Horizonte em 2018. E ela veio pra cá. Quando ela veio pra cá, ela ficou um ano aquartelada, tendo que ficar no quartel, morar no quartel. E nesse mesmo ano eu tinha feito olha só, minha vida parece que eu tenho 60 anos, cara. E o que me chama a atenção é que é o seguinte: você falou que não se julgava inteligente, mas passou em todas as provas. Pois é, né? Olha só a cabeça. E aí, cara, eu fiz nesse mesmo ano que ela passou no concurso aqui pra oficial, eu fiz a prova pra delegado. E bati na trave da prova, fiquei por uma questão. Aí eu fui comentar com minha esposa, falei assim, e a importância, aí vai também a importância de você ter alguém que te apoia do seu lado, né? Sim. Eu comentei com ela, que ela nem sabia desse sonho da medicina. Sim. E aí eu comentei com ela, falei assim, Natália, se esse concurso de delegado tivesse todo ano, eu passava, você vê, não é nada impossível, não. Prova, eu estudei 3 meses, quase fui. Mas uma coisa que tem todo ano que eu gostaria muito de fazer era medicina. Aí eu achando que ela só ia ouvir e ficar quieta, ela falou assim, por que você não faz? Tomei um susto, né? Aí a mente, até 2020, moço, a minha mente como que era ainda. Eu falei assim, já passou minha fase, já tô velho. Ela, velho? Você tá de sacanagem? Você falando isso, você que é pra frente, você que tem disposição, você falando isso, não acredito. Aí eu falei, sério? Você concorda que eu vou fazer medicina? Eu concordo. Então, aproveitar que você tá no quartel, você não tá podendo vir em casa quase, eu vou estudar pra isso aí. Aí eu peguei, comprei um cursinho online, que eu cheguei no Bernoulli pra ver lá, era R$2.000 por mês. Vale o investimento. Só que como eu trabalhava, eu falei, não vou conseguir cumprir o cronograma deles, então não vale a pena pra mim. Aí comprei o cursinho online, que é R$1.000 o cursinho inteiro. Comecei a estudar. Rapaz, passei nas Ciências Médicas, passei na Faminas e passei na PUC. Uau! E aí comecei a realizar, voltei ao meu sonho antigo de fazer medicina. E daí, Rony, que veio essa questão do mostrar isso nas redes sociais, que essa mudança de mentalidade, não bastasse, eu falei, como que eu vou pagar essa mensalidade de medicina agora? Porque o meu salário de sargento não paga a faculdade de medicina. Sim. Eu cheguei a falar com minha esposa, falei assim, Natália, vou continuar estudando, passar na pública. Ela, não, você vai fazer, nós damos um jeito.
E aí veio esse romper, essa mudança de mentalidade. Aí eu comecei a fazer negócio, comecei a vender e comprar imóveis, sabe? Comprava um terreno, vendia e tal. Hoje já tô comprando casa e vendendo, ou seja, minha vida progrediu muito fazendo faculdade de medicina. Eu que não sabia como pagar a faculdade, paguei a faculdade, consegui prosperar e tenho crescido, sabe? Aí eu falei assim, pô, velho, isso não pode ser guardado só pra mim, não. Eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. Porque eu que vim de família pobre, sabe? Consegui romper, consigo conciliar o serviço da polícia, que é extremamente exaustivo, com a faculdade de medicina, fazer negócio. Sensacional. Crescer na vida. Falei, pô, as pessoas têm que saber disso. Tem que saber que apesar dela morar na comunidade, apesar dela ser pobre, ela não tem que continuar naquela situação. Exatamente. Se ela se esforçar, se ela tem capacidade. E inteligente ou não sei ainda. Até hoje eu não sei se sou inteligente ou não, mas eu sei que eu tenho muito esforço, determinação, garra e constância. Porque, apesar do sentimento, assim, às vezes a gente acorda triste, a gente já acorda cansado, às vezes a gente pensa, pra que isso tudo? Independente do sentimento, eu continuo fazendo, sabe? Muito bom. Tem dia que você acorda e você quer desistir. Mas eu assim, sei o que é mas, isso. Assim, meu amigo, não importa esse sentimento que eu desistir, eu vou continuar fazendo. Isso Rapaz, é muito legal. aqui. Isso... Que doideira. Mas, enfim, e aí eu comecei a mostrar pras pessoas isso. E eu tenho recebido, assim, um feedback muito interessante. As pessoas falam comigo, assim, pô, cara, eu mudei minha vida. Que seja coisa pouca, assim, eu comecei a fazer atividade física. Por ver à sua disposição. Que legal. Isso é muito massa. É o exemplo arrasta, né? E muito obrigado por essa aula. Ó, eu vou falar pra você. Preste bastante atenção. Mais um entrevistado que dá um tapa de luva em mostrar que não importa a sua referência, importa o seu movimentar. Não importa da favela que você está, do bairro que você está, da sua condição financeira. Se é o seu sonho, o desejo no seu coração, movimente-se. Marcos, é incrível escutar você falar que essa mudança de mentalidade, cara, o tanto de prova que você passou, olha o tanto de oportunidade que você construiu e só Deus sabe quantas noites você perdeu, só Deus sabe o que você sacrificou na sua vida para você conseguir o que você está conquistando hoje. Isso é muito legal. Agora me diz uma coisa, qual que foi... Eu adoro fazer essa pergunta, porque a política, Marcos, ela é um momento... Ele é um outro planeta da realidade das pessoas. A gente sabe da... Enfim, qual que foi o exato momento ou o que aconteceu na sua vida que você tomou a decisão? Agora eu vou enfrentar a política. O que aconteceu? Olha, antes de entrar nesse assunto, você falou uma coisa, eu vou pegar o gancho para não me esquecer. Você falou de... Você criou oportunidades. Porque muitas vezes as pessoas dão a desculpa de eu não tive oportunidade. Mas quem cria oportunidades somos nós. E aí eu falo pro pessoal lá, o seguinte, você falou da política, né? Eu entrei na política para poder proporcionar a você meios para que você crie oportunidades para sua vida. E eu vou lutar incansavelmente para que você crie essas oportunidades. Vou te dar... Às vezes a gente não tem os meios, né? Você não foi ensinado, você não foi orientado. Eu pretendo trazer isso para as comunidades aqui de Belo Horizonte para que você crie suas oportunidades. Mas o start foi o seguinte, Rony. Em 2022, naquela polarização política ali, e a gente tem muito bem convicta nossas crenças, nossos princípios, nossos valores, e eu vi que o candidato dito direita era o que mais me representava. E aí o Pablo Marçal, na época, estava apurando as eleições. Não conhecia ele, não sabia quem ele era, mas no momento que ele viu que não tinha mais jeito pro Bolsonaro ganhar as eleições, ele falou assim, gente, ressignifique sua vida, vai governar sua própria vida. E eu vi sentido no que aquele cara falou. Eu falei assim, eu vou governar minha própria vida. E eu vou trabalhar para ser a diferença que eu quero para as pessoas. E aí eu comecei a movimentar mais as redes sociais, a falar com as pessoas, a tentar ser exemplo para as pessoas. E quando chegou agora as eleições municipais, eu já trabalhava lá na comunidade Morro das Pedras, principalmente, auxiliando jovens, tem um projeto social no Morro das Pedras, mas mesmo antes do meu projeto social, eu sempre procurava ajudar as pessoas daquela comunidade. E Natal, Dia das Crianças, eu promovo eventos lá em parceria com os moradores, promovo eventos, mas eu achei isso pouco pelo que eu fazia, sabe? Porque é legal um dia de lazer, igual muita gente faz aquelas ruas de lazer, leva brinquedo, é legal, beleza. Mas é um dia só, aquilo ali acabou, pronto, volta à rotina daquelas pessoas. E eu vi que eu tinha como trazer mais oportunidades. Aí eu criei o projeto social lá de futebol, onde a gente leva mudança de mentalidade para aquela molecada. A gente mostra através dos exemplos que elas podem mudar a própria vida. Quando aqueles meninos chegaram lá, muitos queriam ser 157, que é o cara que faz assalto. O outro queria ser o dono da boca. Essa era a conversa que eu escutava. Pelo menos aqueles 50 meninos que estão com a gente ali hoje já não pensam mais nisso. Eles já querem ser trabalhadores, querem empreender,
tem uma mentalidade diferente já, né? E quando, vendo isso lá na comunidade, chegou agora as eleições. Como é que eu vim de fato mesmo, que eu entrei de cabeça nesse negócio de política? Uhum. Tem um rapaz que me ajuda muito lá, que é o Jean Amaral da Gráfica. Uhum. E tem uma gráfica lá, e ele ajuda muito a comunidade. E aí chegou na época da política, como acontece de 4 em 4 anos, Uhum. aparece os salvadores da pátria, né? Sempre tem, né? E Uhum. além de aparecer de 4 em 4 anos, ainda tenta corromper os moradores oferecendo dinheiro. Uhum. Quem aceite? Mas nós vamos trabalhar a mentalidade daquele povo, porque eu acredito neles, Sim. para que no futuro isso não aconteça mais. Só que chegaram no Jean e ofereceram dinheiro para ele. E ele me procurou. Uhum. Ele me chama de Policarpo, não é Marcos Policarpo, né? Uhum. Ele me chama de Policarpo. Falou, Policarpo, aconteceu isso, isso e isso. Eu não vou apoiar ninguém não, cara. Eu tô cansado desse negócio. A cada 4 anos é a mesma coisa. As pessoas aparecem, oferecem dinheiro, prometem mundos e fundos, é eleito e some. Você já tá com a gente aqui na comunidade. Você já trabalha pelo povo. Você já tá com a gente aqui desde 2018. Se você sair candidato, eu te apoio. Que legal. E aquilo já queimava no meu coração, mas eu não tinha compartilhado com ninguém. Sim. E aí, mais uma vez, não tem como eu ficar longe disso, eu ver o mover de Deus naquilo ali. O resultado, Rony, eu não sei qual que é, mas a minha parte de trabalhar, de acreditar e de as pessoas que estão envolvidas comigo, isso está acontecendo. Sim. Então, aí eu falei, Jean, você vai estar comigo mesmo? Papo de homem? Eu não vou estar com você. E aí eu assumi esse compromisso com o Jean, fiz os contatos que tinha que fazer e resolvi sair político. Sair político, né? Eu resolvi entrar na campanha política. E o Jean, de fato, eu até quero agradecer, viu, Jean Amaral? Agradecer você por cada disposição por cada coisa que você faz por nós, por cada pessoa que você fala, por cada propaganda nossa, por mostrar o nosso trabalho, por acreditar em nós. Muito obrigado, viu, Jean? E aí o Jean tá com a gente nessa caminhada aí, foi assim que começou. E o interessante, Rony, que eu não tenho padrinho político, eu nunca me envolvi com política. É isso que eu ia falar. Assim como a maioria das pessoas, eu acreditava que política era o quê? Lugar de vagabundo. E talvez seja. Por quê? Porque você, que é cidadão de bem, nunca nos envolvemos. Se a gente começar a dar cara a tapa para ser a mudança que a gente quer, as coisas podem mudar. Hoje vai o Nicolas que já tá lá, e cada hora vem uma pessoa que realmente é fiel aos seus princípios e valores, uma pessoa que o outro vai olhar e vai falar assim, véi, nem oferece treta errada pra aquele cara que você vai tomar pra dentro, que ele não vai aceitar. Você vai sair envergonhado. A gente tem que ser esse exemplo lá dentro da Câmara. Então a gente consegue mudar as coisas dessa forma. E é isso que eu pretendo com a política. Essa é a mudança que eu quero. Eu tenho como referência o Nicolas, o deputado federal Nicolas. Sim. Porque é um cara sensacional, ele tem coerência nas palavras que ele fala. Então a minha ideia é ser mais um representante dessa forma de fazer política. Sim. Essa forma honesta e verdadeira de fazer política. Isso é muito legal. Eu cresci escutando uma frase, Marcos, que eu acredito que em algum momento você também deve ter escutado, que é 3 coisas que não se discute: religião, política e futebol. Mas nós sabemos hoje que isso já caiu por terra. As pessoas, eu percebo que elas não têm um entendimento do poder. Eu até brinquei ontem com um candidato aqui que eu falei, olha, para você fazer uma votação dura 6 segundos ali na urna. 6 segundos você dá um poder para uma pessoa de 4 anos. Olha só que forte. Então, a minha mentalidade sempre foi: temos que discutir sim política, faz uma diferença muito grande. Qual que é a sua visão sobre isso, sobre discutir sobre política? Ô, Rony, a gente tem que se posicionar. Legal. Esse negócio de não se discute porque a pessoa quer evitar um conflito. A pessoa quer evitar um problema. Mas você tem que amar problemas. Porque se você não gosta de problemas, você não vai crescer. Sim. Né? Você vê um caminho difícil, você vai fazer o quê? Não. Mas são os caminhos difíceis que te levam onde você quer chegar. É os caminhos difíceis que mudam a sua vida. E a política é um caminho difícil que eu estou trilhando para não mudar a minha vida, porque eu já estou muito bem resolvido. Eu já tenho uma profissão, policial militar. Daqui a pouco vou ser médico, e médico ainda, querendo ou não, é uma profissão que além de ajudar as pessoas, muda a sua vida financeira, porque ela é retribuída de acordo com a responsabilidade que você tem, né? É uma profissão valorizada. Eu tenho meus negócios de imóveis, eu não precisava me envolver com isso, não. Eu não tô atrás de dinheiro, eu tô atrás do meu propósito, de realmente transformar a vida das pessoas. Então a gente tem que se posicionar. E aí eu lembro passar dentro aqui, de um vídeo que eu vi muito interessante. É um peixe, ele tava num reservatório de água, dava pra ele ver muito bem ali, recebendo a comida dele todos os dias, né, raçãozinha, tudo certinho. Só que alguns metros dele tinha um lago. Ou seja, tinha liberdade, tinha todo um potencial ali pra ele alcançar.
Sim. Cara, e é muito interessante, tá na internet aí, se você procurar, dá pra achar isso aí. E o peixe vem, filho, e te joga nas pedras. Pra chegar no lago, ele te joga nas pedras. Ele sai se machucando todo nas pedras, encontra vários obstáculos, mas ele consegue o objetivo final dele, que é alcançar aquele lago, alcançar a liberdade. Pode ser, e eu já tô me machucando bastante, que eu me machuque mais ainda nessas pedras. Sim. Mas, assim como aquele peixe, eu vou enfrentar esse caminho árduo da polícia, porque eu resolvi me posicionar. Que legal. Né? Defender os meus princípios, defender os meus valores e trabalhar de fato pela vida das pessoas. Então, mais uma vez eu digo, pode ser que eu me machuque nas pedras, mas eu tenho certeza que eu vou estar de cabeça tranquila. Daqui a pouquinho eu vou ser pai e eu vou poder falar pro meu filho assim, ó, o pai fez tudo que ele podia. Eu não me escondi, eu me posicionei, eu defendi o que eu acreditava. E nós vamos alcançar o nosso objetivo. Nós vamos ser eleitos vereador. Eu vou ser eleito vereador dia 6 de outubro de 2024. Amém. Não pelas minhas próprias forças, mas porque o Senhor está comigo e porque eu tenho certeza que as pessoas vão entender o nosso propósito, vão abraçar a nossa causa, vai espalhar nossa mensagem para frente e nós vamos, de fato, trabalhar pelo povo. Uma coisa eu garanto, eu vou ser o vereador que mais vai trabalhar para Belo Horizonte, o vereador mais atuante de Belo Horizonte. Pode gravar isso aí e me cobrar depois. Não, eu acredito que a sua profissão, ela exige estar no meio da comunidade com pessoas, então você sabe as dificuldades, o que você pode fazer. Dentro deste raciocínio, nós sabemos das limitações de um vereador. O que um vereador faz? Legislar e fiscalizar. Na sua visão, vendo, e é importante nós falarmos sobre projetos e a bandeira que você levanta, né? Dentro de tudo que você está vendo em Belo Horizonte, quais que são os seus principais projetos? É o seguinte, a gente costuma menosprezar as eleições municipais, né? Mas é o que mais influencia na vida das pessoas. É o vereador que está mais perto, como você falou, que vê a realidade e consegue chegar no prefeito e cobrar as melhorias, cobrar o que precisa ser feito, cobrar as promessas que, seja qual for, de qual partido que ganhou as eleições, qual prefeito seja, a gente cobrar o que foi prometido em campanha, né? E aqui, a gente fazendo um bom trabalho, a gente fortalece a base para escolher depois para indicar que seja, né? Para escolher os deputados, para escolher os presidentes depois no futuro, para escolher o governador do estado. Então, é muito importante essas eleições municipais. E eu tenho comigo que o principal projeto meu, investir em crianças e adolescentes. Legal. Porque são eles, essa transformação para eles, oferecer mecanismos, não criar as oportunidades, oferecer mecanismos para que eles entendam que eles, independente das circunstâncias, eles podem criar as próprias oportunidades. É o que a gente já faz lá no Morro das Pedras com o nosso projeto. Em princípio, projeto de futebol, mas que é muito mais que isso. Eu comecei lá pegando crianças de 8 a 12 anos, né, para poder lidar com elas. Mas chegou crianças mais jovens e adolescentes mais velhos. E eu não consigo falar assim, ó, aqui é só para 8 a 12. Estou acolhendo, está chegando. Então, a gente tem que ampliar esse projeto. E além do futebol, trazer aulas de empreendedorismo, aulas de inteligência emocional. A gente pode fazer parcerias público-privadas para isso. A gente pode já investir em projetos em outros bairros que já existem. Pode criar projetos novos. Então, a minha ideia é isso. É investir principalmente na criança e adolescentes. Outro lado, que a gente, não menos importante, que eu estou aí há 17 anos trabalhando com a segurança pública. Legal. Belo Horizonte tem aumentado a violência, tem aumentado os moradores de rua, né? E muita gente está na rua por falta de... Tem uns que estão por escolha, tem uns que estão por falta de oportunidades, tem uns que estão por envolvimento com drogas. Quando a gente investe lá na criança, a gente evita todo esse desenrolar depois de drogas, de violência. Mas na área da segurança pública, por exemplo, é conhecido que o crime acontece quando tem os 3 vértices do triângulo formado, que é a ausência de vigilância, o ofensor motivado e a vítima em potencial. Se você quebra um dos vértices do triângulo, o crime não acontece. Isso é uma teoria e é assim que a Polícia Militar trabalha, né? E funciona, tentando ou quebrando esses 3 vértices do triângulo, um dos 3 vértices. Aí, eu pretendo propor um projeto de lei, levar isso para o Executivo, para aumentar o vídeo monitoramento, que já existe. Eu trabalhei em Juiz de Fora como policial também e funcionava muito. Só que com o decorrer da gestão, mudou o prefeito, o que acontece? Falta manutenção das câmeras. Mas funcionava muito. Por quê? Com um policial, você consegue vigiar uma área muito grande. Aí você não só previne o crime, mas se ele acontecer, você consegue seguir os passo a passo do criminoso
e efetuar a prisão. Então, aumentar o vídeo de monitoramento e fazer parcerias para manter isso aí. Legal. E não deixar que isso acabe quando mudar o prefeito. Sim. Porque eu tenho certeza, uma vez eleito, eu vou trabalhar tanto por esse povo que eu estarei lá. Pode entrar e sair prefeito, eu estarei lá para cobrar. Uhum. E também, pelo nosso exemplo, passar isso para os outros vereadores para que continuem cobrando, porque é realmente relevante isso. Então tá aí, aumentar o vídeo de monitoramento. Outra coisa, fazer parceria entre a Guarda e a Polícia Militar, trabalhar em conjunto, porque não dá para entender. Igual a direita, em vez de se unir, fica na brigaiada. Uhum. Igual tem vaidade entre as polícias. Não tem que ter isso não, gente. Nós vamos do mesmo lado, estamos lutando pelo mesmo objetivo, pelo mesmo propósito. Unir a Guarda Municipal com a Civil, com a Militar, fazer essa integração, as informações chegarem, né? Unir os órgãos de segurança pública, municipais com os estaduais. Isso é muito simples de fazer e não gasta dinheiro, né? Basta uma articulação, uma conversa. Então, são duas coisas que eu vejo como relevante. É o vídeo de monitoramento, a integração entre os órgãos. E isso para poder quebrar o vértice do triângulo de ausência de vigilância. A vítima em potencial, fazer campanhas, orientar as pessoas, fazer isso chegar massivamente nas pessoas, como elas se protegerem, né? Fazer campanha de autoproteção para as pessoas. Sim. E o ofensor motivado. Essa é a parte mais complexa. Porque uma vez que o cara sai de casa para cometer o crime, ele pode ser impedido pela vigilância, que a gente já falou, por uma vítima esperta, ela não vai estar em potencial. Mais importante também, volta lá nas crianças. Aí você investir nessa molecada para que a gente evite que elas vão para o crime. Como eu te falei, que elas tinham, as molecadas que chegou no meu projeto lá, que tinha essa visão do bandido como algo top, né? Como poder. A gente quebrar isso, a gente já vai reduzir. E investir já na vida do adulto também, oferecendo oportunidades de emprego, de aprender uma profissão. Porque tem muita gente que, apesar de estar no crime, tem desejo de sair. Sim. Mas às vezes não vê a saída. Como é que eu vou fazer? E você levar isso para as pessoas, sabe? Através de projetos, parceria público-privada, levar oficinas de aprendizado para os lugares mais necessitados, mais carentes, com menos acesso, e a gente consegue combater o crime dessa forma. E as coisas básicas que um vereador faz, que você não precisa nem falar, igual você vê na televisão, não, na rede social, na televisão também, nas redes sociais, a pessoa para, olha o buraquinho aqui na rua, a calçada estragada. Pô, mano, isso é básico, vereador. A iluminação, isso é básico para segurança também, iluminação das vias públicas. Isso cabe a um vereador cobrar. Sim. Sabe? Levar isso, cobrar e exigir que seja resolvido. Isso é o básico. O básico eu não vou nem falar, não. O básico eu vou deixar para quem fica vendo chacrinha na internet lá. Sim. Porque pra mim é só chacrinha. O cara também nunca fala nada. Chega na pedir política, a luz queimada. Meu irmão, a luz queimada só ligar pra CEMIG, rapidinho você resolve. Sim. Você não precisa ficar vendo chacrinha na internet, não. Esse básico que o vereador faz, a gente já vai fazer. Agora, essas coisas mais específicas, a gente tem propriedade para falar na área de segurança, porque são 17 anos trabalhando na área de segurança em vários portfólios, né? Então eu tenho experiência para falar sobre isso. E outra coisa, uma proposta, vamos parar da saúde. Não tem como eu não falar na área que eu atuo, né? Sim. Na área da saúde. O que a gente vê? Antes de mais nada, né? Antes de mais nada, tanto na segurança como na saúde ou em qualquer outra área, antes de você só querer dar serviço para o profissional que vai trabalhar, você tem que valorizar a classe. Legal. Né? Dar boas condições de trabalho para os profissionais da segurança pública, profissionais da saúde e salarial, boas condições salariais, o que cabe à prefeitura fazer. Boas condições de trabalho, condições dignas de trabalho, um ambiente limpo, um ambiente salutar, né? Salubre para que elas possam trabalhar, é a principal coisa. Sim. Aí, a partir disso, o que a gente pode fazer para reduzir as filas dos postos de saúde? Um aplicativo simples de criar, de triagem digital. Muito bom. Em vez da pessoa chegar lá e ficar horas para passar pela triagem, para depois esperar mais horas para ser atendido pelo médico, faz a triagem no aplicativo, já chega lá direcionado. Mais uma coisa, atendimento simples. A telemedicina já foi ratificada pelo Conselho Federal de Medicina. Tá aí, tá rolando, tá acontecendo. Por que não implantar isso no município? A telemedicina, serviço simples, tá com a dor de cabeça. As pessoas vão no médico por dor de cabeça. E realmente incomoda, né? Sim. Mas as pessoas, coisa simples que eu falo assim, você pode entrar lá, telemedicina, acessar com o seu númerozinho do SUS e ser atendido de casa. Você não precisa ir lá no médico tomar a vaga de pessoas que estão em situações mais graves. Sim. Outra forma, ampliar os atendimentos domiciliares para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, para idosos. A gente ampliar os atendimentos domiciliares. Como? Com mais profissionais que possam atender essas pessoas. Valorizar esses profissionais que atendem essas pessoas, que é um serviço muito relevante. Eu estagiei em Igarapé e lá o posto de saúde funciona muito bem. Né? Inclusive, tem um médico lá que atende... O cara é fantástico, o cara é muito humano, o cara se importa de fato com as pessoas, que é o Dr. André. Aprendi muito com ele. Que é direcionar essas pessoas para atender em casa, sabe? Você vai desafogar a rede de saúde e você vai conseguir dar uma qualidade de atendimento melhor para quem está lá.
você vai ter mais tempo para atender, você vai poder olhar melhor aquele paciente e direcionar ele para as áreas especializadas quando for necessário. Eu vejo isso muito importante. Muito importante. Você... Posso falar mais uma? À vontade. Outra coisa, a educação. A educação fez toda a diferença na minha vida. Sim. Meus pais até hoje lutam, trabalhando, né, para poder sobreviver, são pessoas dignas. Eles não enriqueceram, não, mas eles pegaram o que eles tinham, o que eles construíram na vida e investiram em mim e no meu irmão, na educação. Então a educação transformou a minha vida. E através da educação que eu tenho galgado patamares maiores e retribuo de alguma forma com meus pais. Eu tento fazer um agrado para eles de vez em quando. Mas enfim, a educação é importantíssima. Quantos pais ficam impedidos de trabalhar, que é algo que vai levar eles à prosperidade, porque tem que cuidar de filhos pequenos, não tem com quem deixar. A importância de você ter EMEIs de tempo integral. As escolas municipais de educação infantil de tempo integral. Você transformar os EMEIs, você tem gente para cuidar das crianças, você tem um apoio para aquela molecada, elas vão aprender ali, vão se desenvolver e os pais terão tempo de trabalhar e se crescer, transformar a realidade, sabe? Então, eu acredito muito nessa transformação dos EMEIs de tempo integral. E as escolas já existem, já estão aí também, não vai trazer gasto público. É só a gente contratar mais profissionais especializados e cuidar dessas crianças dessa forma. Então eu defendo também os EMEIs de tempo integral. Sensacional. Marcos, tem uma parte bíblica que eu gosto muito, que faz muito sentido para a minha vida, que é o povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente leva isso para a nossa realidade da vida... me faço te fazer uma pergunta, por você estar com contato com comunidade, com crianças que de 8, 9 anos viram e falam que quer ser bandido, quer ser um 5-7, quer ser, sei lá. Como que é pra você ser um agente transformador na vida dessas crianças, ainda pra resgatar aquele brilho que a vida não é isso? Como que é pra você isso? Ô Rony, é o que me move. É o que me move é trabalhar com essas crianças. E o que me levou para a política também, uma das causas, porque a gente vê a dificuldade que a gente tem em manter um projeto social no voluntário. Ajuda de um, ajuda de outro. Porque acontece? Muitas crianças chegam ali naquele projeto com fome, tem muitos que só vai para comer. Eu não sei se você viu um vídeo de um campeão olímpico esses dias, ele falou que ele veio de um projeto social lá da Bahia, ele veio de um projeto social, que ele ia no projeto só para comer, e se transformou em um atleta de ponta. Eu não sei quantas crianças daquele projeto meu se tornarão atletas de ponta, mas eu tenho certeza que eles não irão para as drogas, que eles não irão para o crime, porque o que ele tem aprendido ali vai transformar a vida deles. Então, isso mexe comigo, isso me dá uma satisfação muito grande. Só que eu vejo a dificuldade de manter isso no voluntariado. E foi uma das coisas que me levou também a envolver com a política. Porque tem dinheiro destinado para a população para isso. Inclusive, eu estou em parceria com o deputado estadual Sargento Rodrigues. Eu falei para ele do meu sonho de montar uma associação para trazer mais recursos para a comunidade, de espalhar isso por Belo Horizonte. E ele comprometeu-se comigo. Uma vez eleito, ele vai destinar recursos para a comunidade, sabe? Que legal. Então, a política é um meio de abrir portas para a gente fazer mais do que a gente já faz. Para a gente trazer mais transformação para essa molecada. Porque realmente é extremamente difícil você fazer tudo sozinho no voluntariado. Então, a gente tem parceiros que ajudam com o lanche. Tem parceiros voluntários que vão participar das aulas, sabe? Então, a política vai proporcionar esse meio da gente ampliar o projeto. Não só para o Morro das Pedras e região, mas para outras comunidades de Belo Horizonte, que esse é o meu sonho. Que esse projeto seja espalhado. Por quê? Porque eu vejo a transformação que ele traz. Então, se a gente espalha isso para Belo Horizonte, a gente transforma a nossa cidade de fato. E não é utopia, não. Isso é possível, isso é palpável, porque eu estou fazendo. Sim. Dá pra ver, Marcos, a sua integridade, o brilho nos seus olhos em fazer acontecer, o seu esforço. Isso é muito plausível, porque hoje é muito pelo que você tem, não pelo que você é. Queria te parabenizar aí por essa predisposição, dedicar a vida, a ajudar vidas, não é fácil. Colocar sua vida na frente para cuidar de pessoas não é fácil. Com essa sua integridade, princípios e valores que eu entendi que os seus pais colocaram esse DNA, você viveu isso, mas a política é um ambiente muito sujo. Como que está sendo para você entrar nessa máquina, entender tantas pessoas estão se corrompendo por pouco e como que você está transitando nesse meio? A gente que acredita num Deus verdadeiro, que existe mesmo, que criou o céu e a terra e tudo que neles há, que é o dono do ouro ou da prata, a gente não tem como se corromper, mano. Não tem como, sabe por quê? Porque não faz sentido. Se você acredita que tem algo após isso aqui, que tem um Deus mesmo, que existe, que é real, o que é dinheiro, moço? Sim. Nessa vida. O dinheiro é o menos importante. Se você viver muito nessa terra, você vai viver 100 anos. Mas 100 anos passa assim, ó. E depois, na eternidade?
E as pessoas fazem tudo por dinheiro. Eu participei de um assalto. Não, participei do assalto, deixa eu esclarecer melhor, né? Participei combatendo um assalto lá na região de Poços de Caldas, na divisa com São Paulo, onde os caras estouraram um carro forte com dinamite e matou os 4 agentes lá de segurança pra pegar dinheiro. Pra que ele quer o dinheiro? Pra comprar uma casa, pra andar de carro, pra tomar uísque, pra prostituir. Que sentido que tem isso na vida? É a mesma coisa o político que nunca se contenta com o salário, que se contenta com o que tem. O dinheiro pra você sustentar a sua família, pra você viver confortavelmente é o suficiente. Você não precisa pegar dinheiro dos outros, não. E é isso que eu tenho pra minha vida. Não há... Quem realmente serve ao Senhor, não há como se corromper, porque tem algo muito maior do que essa terra. E a minha vida já é extremamente confortável com o que eu tenho. Eu tô extremamente satisfeito. Então eu tô na política por propósito mesmo. Eu fui orientado a não fazer isso, mas eu vou falar o que eu tava pensando. Eu tava pensando em doar o meu salário que eu ganho, mas aí me falasse, não promete essas coisas, não. Então, não vou prometer, não. Mas uma parte do meu salário vai ser usada em bem das pessoas, vai. Porque eu vivo muito bem com o que eu já tenho, sabe? Eu tô lá por propósito. E tô apanhando mesmo, mano. Porque realmente é um lugar sujo. Eu vou te falar um negócio. Morro das Pedras, você já me conhece. Tem muita gente do meu lado ali. Então as pessoas voluntariamente, porque eu tô trabalhando muito com voluntário, eu vou ganhar essa eleição e eu vou ser o vereador eleito com menos recurso. Porque na última eleição, o que gastou menos pra ser eleito foi 80 mil reais. A gente não chega nem perto disso no gasto. Eu vou ser eleito com menos, não pelas minhas forças, mas porque Deus está comigo e que a população, o povo está comigo. Eu tenho certeza, porque eles conhecem meus princípios, conhecem meus valores e sabem que eu já trabalho pela comunidade. Se eu vou ser o vereador eleito com menos gasto, você vai ver só. Mas enfim, e aí a população do Morro das Pedras abraçou a nossa causa, saiu adesivando os próprios carros, né, aquele citru, aquele adesivo perfurado lá do vidro traseiro do carro, colocou. E tem um político já conhecido pela corrupção lá no Morro, já conhecido por ter ganhado a política e nunca ter feito nada pela comunidade, pagou algumas pessoas, né, ligadas ao crime para arrancar os adesivos nossos. Ele saiu arrancando adesivos nossos de vários locais. Mas, como eu te falei, independente do sentimento, eu não paro, eu mantenho a minha constância. Legal. Então, a gente vai ganhar essa eleição, mesmo com todas as pessoas contra, a gente vai estar lá para poder lutar contra essas pessoas que acham que a política é lugar de criminoso, que tem que agir como criminoso para ganhar. Nós estamos fazendo uma campanha limpa, honesta, com a participação popular. E nós vamos sair vitoriosos. Aí eu lembro também de um vídeo que eu vi, essa internet é enriquecedora, né? Enriquecedora. Então, que bom que você usa para o bem, né? Para aprender. Tem gente que usa só para destruir o cérebro. Que tem aquela história da águia, né? Que o único pássaro que consegue atacar a águia é o corvo. E aí eu me comparo com essa águia. Os corvos que fazem a política suja tentam derrubar a gente, mas a gente faz igual a águia. A gente só continua subindo. Eles vão ficar sem oxigênio e vão cair. É a mesma coisa. Eu continuo fazendo a minha campanha limpa, honesta, com a participação das pessoas, sem pagar ninguém para fazer maldade, inclusive sem pagar ninguém para panfletar. As pessoas estão panfletando porque gostam, porque acreditam no nosso propósito. Então, nós vamos continuar vencendo, Rony. A gente vai fazer uma política limpa, não só agora na campanha, mas também quando a gente estiver na Câmara Municipal ocupando aquele lugar lá. Porque eu vou representar Deus em primeiro lugar e o povo, as pessoas que confiarem em mim. Eu vou honrar a confiança de cada eleitor. Muito bom. Marcos, a parte que mais me comove no meu trabalho é a parte que a gente está quase chegando no final, porque quando o papo é bom, por mim eu ficaria aqui horas. Use os minutos olhando para aquela câmera, dá um recado, aquilo que está no seu coração, para falar com o seu eleitor. Eu vou modelar uma pessoa que eu vi que ela assumiu um compromisso público, eu acredito nela porque eu acompanho o trabalho dela, eu já estive com essa pessoa 2 vezes, que é o Pablo Marçal. Aquele cara é íntegro, a mídia toda tá tentando desqualificar, mas o cara veio de família humilde, o cara cresceu por conta própria, o cara cresceu pelos próprios esforços e é um cara temente a Deus, um cara que serve ao Senhor. E ele assumiu um compromisso com o povo de São Paulo, de fazer a diferença ali. E eu quero assumir o compromisso aqui com cada morador de Belo Horizonte, com cada eleitor. Eu, Marcos Policarpo, número 22400, sou a mudança que você pode confiar. Eu vou trabalhar pela sua vida, vou trabalhar pela vida da sua família. Eu vou continuar fazendo o que eu já faço, que é amar pessoas e trabalhar pela vida delas. Eu não estou na política por dinheiro, eu estou na política por propósito, para trabalhar por você. Disposição eu tenho de sobra. Eu sou pai de família, né? Cuido da minha família. Estudo medicina, que é um curso extremamente difícil. Trabalho na polícia militar. E ainda acho tempo para fazer um projeto social. Ou seja, disposição para trabalhar, honestidade eu tenho de sobra. E agora, com o seu apoio, com o seu voto e com o seu compromisso comigo de espalhar essa mensagem,
para sua família, para sua rede de contatos, para os seus amigos, nós vamos ser eleitos vereador aqui em Belo Horizonte. E aí, eu assumo esse compromisso com você, de você vir aqui comigo, pegar a minha mão e a gente caminhar junto. Porque sozinho, eu sou só uma pessoa com muita disposição, mas com seu apoio, nós podemos alcançar a vitória que nós queremos. Bora pra cima com sangue no olho, tamo junto. Maravilha. E ó, para encerrar com chave de ouro, nós temos um quadro aqui no Engrena, Marcos, que é o Papum. Ixi. Surpresinha, né? Tem que ter uma surpresinha no final. O que é o Papum? Eu vou falar ou uma frase ou uma palavra que eu também não sei o que é, e a brincadeira dinâmica aqui é você responder a primeira coisa que vier na cabeça. Tá certo. Não vale pensar, é um papum. Combinado? Eu vi que você deu uma respirada aí, entrando em concentração. Combinado. Combinado? Combinado. Alguma dúvida até aqui? Não. Vou fazer a contagem regressiva para nós entrarmos em sintonia. Preparado? Preparado. 3, 2, 1. Amor. Cristo e minha esposa. Saúde. Fundamental. Família. É o bem maior depois de Deus. Compromisso. Com a verdade e agora na política com a população. Responsabilidade. Ser imagem e semelhança do Senhor onde eu estiver. Ser exemplo. Marcos na infância. Uma criança feliz, porém tímida. Marcos na adolescência. Nadador. Fui atleta. Foi o que marcou minha adolescência. Eu disputava o campeonato de natação. Marcos no primeiro dia como um policial militar. Assustado. Marcos no primeiro dia da aula de direito. Feliz. Foi uma realização de um sonho estar na faculdade. Marcos no primeiro dia da aula de medicina. Inacreditável. Um hobby do Marcos que ninguém conhece. Acho que todo mundo conhece que eu compartilho. É fazer esporte, é cuidar das pessoas, ler e estar com minha família, desfrutar todos os dias. Prato predileto do Marcos. Arroz, feijão, bife, batata frita. Qual que é o valor do Marcos que é incorruptível? Honestidade. Marcos em 2023. Trabalhando pela vida das pessoas sem pensar em política. Marcos até dia 31 de dezembro de 2024. Aguardando para tomar posse em janeiro de 2025, vereador em Belo Horizonte. Marcos em 2025. Trabalhando muito pelo povo, sendo o vereador mais atuante de Belo Horizonte. Um sonho que o Marcos ainda não conquistou. Eu não conquistei, mas vai vir daqui a pouco, vai ser vereador. Porque eu acho que tudo da minha vida já foi conquistado. Eu não tenho tudo que eu talvez gostaria, mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho uma família que me apoia, eu tenho pais que são exemplos, tenho irmãos que me amam e tenho uma esposa que está do meu lado do tempo todo. Então, eu já tenho tudo que eu preciso. Maravilha. E esse foi Papum. Tamo junto. Ufa, respirou, né, rapaz? Marcos, eu queria declarar uma palavra de bênção na sua vida. Eu declaro que a mão do nosso Jesus Cristo fique sobre você, te abençoando. Que os anjos acampem em torno da sua casa, sobre a sua vida. Que você continua... cara, eu tô tão honrado com a tua presença que dá pra sentir a sua energia, o seu brilho. É muito difícil isso ter nas pessoas, sabe? Do ato de você cuidar de pessoas, eu declaro e profetizo a que seja feita a vontade do Senhor sobre a sua vida, mas o ato de amar o próximo, de cuidar, e com muita maestria, uma excelência muito grande que você passou, e eu espero que o eleitor de Belo Horizonte, ele leva isso muito em consideração, em dedicar aqueles 6 segundinhos ali para votar e dar oportunidade para quem realmente está dedicando a vida em fazer diferente. Mais uma vez, eu declaro, profetizo na sua vida tudo aquilo que você está plantando e semeando. Amém. Eu recebo e agradeço a oportunidade de estar aqui. Considerações finais? Mandar um abraço, um beijo? Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas de Belo Horizonte que acreditam no nosso trabalho, quem já enganjou na nossa campanha, e você que vai ver realidade nas nossas palavras, vai ver verdade, honestidade, vai estar com a gente. Muito obrigado por cada um de vocês. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e até o próximo, né? Até o próximo. Que seja breve, que seja logo, seja para comemorar a nossa vitória. Amém. E a casa sempre estará aberta. Marque a gente, compartilhe a gente, abraça a sua causa, eu tô com você e vamos junto que é pra frente que se anda, né? Top. Vamos junto nessa caminhada. Pessoal, obrigado. E ó, curte, compartilhe esse vídeo com quem faz sentido pra você, com quem realmente
está disposto a dar uma oportunidade para fazer a diferença. Marcos Policarpo é a sua melhor opção aqui em Belo Horizonte. Obrigado, pessoal, e esse foi mais um EngrenaCast.